A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Mais uma vez, irmãos, eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos dá de podermos estudar Suas santas palavras. E quero convidar vocês nesse momento a se juntar com nós para que possamos estudar a respeito das palavras de Deus. E hoje, irmãos, com a ajuda do Senhor, nós vamos estudar a respeito de o que devemos fazer para termos a salvação. A salvação está na palavra Evangelho. O que nós devemos fazer para alcançá-lo, a salvação? A salvação está na palavra Evangelho. Em Romanos 1,16 está escrito, Romanos 1,16: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crê, primeiro dos judeus e também dos gregos. Salvação é crer no Evangelho. Isso é as primeiras palavras que nosso Senhor Jesus Cristo pregou. No livro de Marcos, em Marcos 1, 14 ao versículo 15, nosso Senhor Jesus Cristo disse: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Crer no evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crêem. Agora nós devemos crer, devemos aceitar, devemos confiar no Evangelho, porque o Evangelho é o Evangelho da salvação. Em Efésios 1:13, Efésios 1:13 está escrito: em que também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tedes nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. O evangelho da vossa salvação é tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Agora, a sua fé no evangelho, você vai obter o selo e você vai ser selado pelo Espírito Santo, que é a marca da salvação. Efésios 1:13 ao 14 está escrito: em que também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tedes nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. 14. O qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para o louvor da sua glória. Quando nós cremos no Evangelho, o Espírito Santo de Deus vai selar nós. Esse selo é o penhor da nossa herança. Agora, se você crê no Evangelho, porque o Evangelho é a maneira de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também dos gregos, como está escrito no livro de Romanos, em Romanos 1:16. Romanos 1:16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crê,
primeiro dos judeus e também dos gregos. Por isso, a salvação é aceitar o Evangelho, é obedecer o Evangelho. Isso é a maneira de salvação. Em 1 Coríntios 15:1, 1 Coríntios 15:1, o apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios 15:1 até o 2, também vós notificou, irmão, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvo, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que credes em vão. No capítulo 15, no versículo 1, ora, eu vos lembro, irmãos, o evangelho que já vos anunciei, o qual também recebeste e no qual perseverais. Versículo 2, pelo qual também sois salvo. A salvação é o evangelho. Por isso, toda maneira de viver deve ser baseada no evangelho. Filipenses 1:27. Filipenses 1:27. Está escrito: somente leveis porta-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que vá e vos veja que esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. Deixais que a vossa maneira de viver seja digna do evangelho de Cristo. Isso é a maneira para sermos salvos. Filipenses 1:27, isso é muito claro. O evangelho de Cristo. Deixais que a vossa maneira de viver seja digna do evangelho de Cristo. Devemos viver da maneira do evangelho de Cristo, que ele nos ensina. Então, para sermos salvos, devemos crer, acreditar e obedecer o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe cada um em nome de Jesus. E eu volto a pedir, irmãos, que vocês possam estar se inscrevendo no nosso canal, que vocês possam estar compartilhando os nossos vídeos, que vocês possam estar curtindo os nossos vídeos. Vamos, irmãos, nos ajuntar para que possamos espalhar essas verdades de nosso Senhor Jesus Cristo, para que ela chegue àquelas pessoas que realmente precisam ouvir as palavras de Deus. Esse é um meio de comunicação onde nós podemos compartilhar, nós podemos enviar os links, os vídeos, para que chegue até aquelas pessoas que precisam, que necessitam ouvir a palavra de Deus. Nos ajude a espalhar o evangelho, a propagar o evangelho, como o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina. Deus abençoe cada um, irmãos, em nome de Jesus.